Mas só para a gente também enquadrar o que está acontecendo, e o Zuckerberg hoje, o Mark Zuckerberg, o CEO, o dono da Meta, que controla o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e outros, hoje foi falar em um podcast muito famoso nos Estados Unidos do Joe Rogan. Joe Rogan é um dos podcasters mais famosos do mundo. O Trump foi lá também antes da eleição, teve 50 milhões de visualizações em poucas horas. E o Zuckerberg foi lá e vamos dar uma olhada o que o Zuckerberg falou sobre as pressões do governo Joe Biden para a censura, especialmente durante a época da pandemia. Vamos dar uma olhada, Bia. These people from the Biden administration would call up our team and like scream at them and curse, and it's like these documents it's all kind of out there. Oh, did you record any of those phone calls? I don't think we but I think I want to listen. I mean, there are emails. the emails are published. It's all kind of out there, and they're like, and basically it just got to this point where we were like, no, we're not gonna take down things that are true. That's ridiculous. They wanted us to take down this meme of Leonardo DiCaprio looking at a TV talking about how 10 years from now or something, you're going to see an ad that says, okay, if you took a COVID vaccine, you're eligible for, for this kind of payment, like this sort of like class action lawsuit type meme. And they're like, no, you have to take that down. And we just said, no, we're not going to take down humor and satire. We're not going to take down things that are true. And then at some point, I guess, I don't know, it flipped a bit. I mean, Biden, when he gave some statement at some point, I don't know if it was a press conference or to some journalists, where he basically was like, these guys are killing people. And I don't know, then like all these different agencies and branches of government basically just like started investigating, coming after our company. It was brutal. It was brutal. Wow. É assim que funciona a censura, como funcionou, como o Zuckerberg está admitindo, no governo Joe Biden durante a pandemia. Estamos apenas no começo de uma série de revelações que com certeza terão consequências não só políticas, mas também jurídicas, porque alguém vai ter que pagar por isso, por essa censura aplicada num país cuja primeira emenda da Constituição é a proibição, direito de livre expressão, proibição de censura. Mas só para terminar, é interessante esse ponto, Adriana, porque o governo Lula, ele quer censurar a rede social de qualquer jeito. E eles querem censurar especialmente aquilo que mais lhe morde, mais que cria incômodo, que é a ironia. Tanto que são tão ridículos que eles já, recentemente, culparam os memes das redes sociais pela alta do dólar. E aí você vê que tem problema de sinopse. Muita gente no governo Lula não consegue mais raciocinar direito. Tem gente que não está lúcida lá dentro, evidentemente. E o que o Zuckerberg fala? Qual foi a primeira coisa que o governo Biden pediu para censurar? O meme do Leonardo DiCaprio. Então, assim, além de serem um bando de censuradores vergonhosos, que são de pisoteadores nas liberdades de expressão alheias, são também ridículos, porque o problema fundamental para governo autoritário não é a oposição do povo, é o meme que aparece nas redes sociais. E esse que tem que ser censurado. Vergonha mesmo e revoltante. Ana Paula. Eu só queria acrescentar o seguinte, quando você vê essa entrevista do Zuckerberg, né, não dá para a gente simplesmente passar uma borracha no passado, porque eu detalhei isso no meu artigo de hoje, da Revista Oeste. O Mark Zuckerberg, ele alimentou a indústria da censura, ele alimentou esse monstro censor. Ele colocou 350 milhões de dólares em campanhas do Partido Democrata em 2020. Ele e mais o Anthony Fauci, isso tudo comprovado através da lei de informação aqui nos Estados Unidos, as trocas de e-mails entre Zuckerberg e Fauci para derrubar o debate científico durante a pandemia. Só Fauci podia falar. Ele alimentou exatamente esse monstro da censura que hoje ele diz que quer deixar para trás. O que a sensação de quem mora aqui nos Estados Unidos é que ele simplesmente, né, como vou usar a expressão do Dr. André Marcília, como uma biruta de aeroporto, sentiu o vento para o outro lado e resolveu trocar.
Ele também censurou a história verídica do computador de Hunter Biden, filho de Joe Biden, poucas semanas antes daquela eleição de 2020. Os eleitores ficaram sem saber, né, da verdade. Então, agora, simplesmente sair por aí dando entrevistas pedindo anistia no sentido esqueçam o que eu fiz, foi o algoritmo, foi a mídia, foi o FBI, foi a CIA. Eu não fiz nada, eu só fui coagido em fazer isso, esperando apenas, né, um tapinha na mão e vamos esquecer isso. É claro que agora ele é muito bem-vindo ao exército que quer proteger a liberdade, só que dentro desse exército tem muita gente que perdeu tudo, que foi perseguida pelo FBI, que foi perseguida pelo governo americano, pelo governo da Califórnia. O governador da Califórnia, agora, né, em alta por causa dos incêndios daqui, tentou colocar a polícia atrás das pessoas que postavam no Facebook. E assim como aconteceu com a Débora, que pintou de batom, perdeu o mané, né? Assim como ela foi entregue para os leões através da Folha de São Paulo, o Facebook de Zuckerberg fez isso durante 4 anos aqui nos Estados Unidos. Então ele vai ter que dar muita entrevista ainda e provar que vai lutar contra a censura no mundo, principalmente, repito, no atual tribunal stalinista instalado no Brasil, porque a nossa Constituição também protege a liberdade de expressão.